Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, um bom ano, aproveitando a oportunidade, desejar que todos tenham um ano maravilhoso, cheio de paz, saúde, alegria, prosperidade, possamos praticar a caridade ainda mais em nossos corações, com o nosso próximo, e agradecer o carinho que vocês têm por nós, por nos acompanhar através dos estudos, através das lives, e que possamos ter um ano muito produtivo. E hoje nós vamos trabalhar o último capítulo da parte teórica. Semana que vem a gente entra na parte prática. Semana passada nós trouxemos o capítulo, semana retrasada, semana passada nós não tivemos live. Nós trouxemos o capítulo 10, que falava das intervenções dos demônios nas comunicações espíritas, nas comunicações modernas, como Kardec coloca como título no Céu e Inferno. E hoje, no capítulo 11, nós vamos falar justamente da proibição da evocação dos mortos. Então, onde será que surgiu essa proibição? Por que será que as outras religiões não defendem essa comunicação, esse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados? O fato é que a Igreja não nega o fato da existência das manifestações. Muito pelo contrário, ela vem e ela admite todas elas. O grande problema é que ela atribui todas as comunicações exclusivamente aos demônios. E quando nós vamos olhar lá nos evangelhos, nós não encontramos nada disso. Não há essa proibição em relação às manifestações, muito pelo contrário. A igreja vai justamente buscar lá na lei mosaica, na lei de Moisés, essa proibição. E distorce um pouquinho a maneira como a lei apresenta, como Moisés apresentava. Mas nós estamos falando de um período muito antes do Cristo, muito antes de Jesus. Vale lembrar que somos todos nós cristãos, temos como base Jesus, temos como base os ensinamentos do Cristo. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Quais são os pilares que a igreja traz? Os pilares que interessam para ela. E nós tomamos como verdade. E colocamos, incluímos dentro da nossa crença. Kardec, nesse capítulo, mais uma vez, ele vai fazer referência à pastoral. Nós temos falado já 3 capítulos, e Kardec vai trazer ela apenas até aqui, e ele vai fazer mais uma vez a comparação, olhando o que a igreja diz em relação às manifestações, às evocações dos espíritos, as comunicações com os espíritos, e vai trazer para a nossa realidade. Já disse em outros estudos, Kardec foi muito sábio, porque ele não tirou suas próprias conclusões, ele vai dentro de uma pastoral e ele vai extrair o que a igreja diz. Ele vai trazer os pontos abordados pela igreja e vai mostrar como que muitas vezes esses pontos são impossíveis de existir, como trazem ali muitas vezes contradições. Então a pastoral, que nós já citamos tantas vezes, nessa questão da evocação dos mortos, da comunicação com os mortos, vai dizer: não é permitido ter relação com os espíritos, quer imediatamente, quer por intermédio daqueles que os evocam e os interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Então aqui nessa pastoral, eles vão trazer já como referência a lei de Moisés. Então, o que Kardec traz no começo do capítulo, o que nós falamos no começo agora, a própria igreja trouxe, fazendo referência a Moisés, aos tempos de Moisés. Mas a base não é cristão, não é do Cristo, e vai dizer que a lei mosaica pune então os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são cristãos, aqueles que não seguem, não professam a fé cristã. Aqueles que não são judeus, que não professam o judaísmo, são esses, aqueles considerados os pagãos. Então, a esses, como ele coloca aqui, a lei mosaica ia punir. E ela continua: não procureis os mágicos, diz o Levítico. Levítico é um dos livros de Moisés, não é? Nem procureis saber
coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Então aqui ele vai dizer que qualquer um que buscar os adivinhos, aqui ele faz a comparação aos espíritas, às comunicações espirituais, como se fossem fenômenos de adivinhação. E ele vai dizer que aqueles que buscam esses fenômenos, buscam pelas adivinhações, irão se contaminar, irão ser marcados pela sujeira, pela impureza, trarão ali a ausência da perfeição, terão defeitos em sua alma. É essa a primeira mostra da igreja em relação à comunicação espiritual. E ele continua. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Serão apedrejados e seu sangue recairá sobre suas cabeças. Aqui vale trazermos como referência o que significava o Piton, o espírito de Piton, como ele coloca aqui. Era um nome, então, dado a uma serpente mística que guardava o templo de Delfos. Templo de Delfos, localizado na Grécia. Templo esse que havia sido construído para Apolo, que era o deus da luz. E os gregos antigos, né, buscavam então o oráculo para receber conselhos, aí sim adivinhações sobre o futuro. E a palavra Piton, então, é usada na mitologia grega para se referir a uma serpente que protegia o oráculo, que protegia o local das adivinhações, onde as pessoas iam buscar conselhos sobre o futuro, sobre os negócios. Então, quando ele vai falar o espírito de Piton, a palavra é designada às pessoas que têm a capacidade de predizer o futuro, de adivinhar o futuro. Já vale trazer aqui que não tem nada a ver com as comunicações dos espíritos, muito menos com o espiritismo. Vamos falar mais à frente sobre isso, porque eles imaginavam então que essas pessoas tivessem inspiradas justamente por essa serpente, pela serpente Piton. Por isso vai trazer a referência àqueles que têm o espírito de Piton. E ele continua na pastoral, a igreja, posicionamento da igreja. No livro de Deuteronômio, que não haja entre vós ninguém que consulte os adivinhos, que observe os sonhos e os augúrios, ou que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton, mais uma vez, né? E que praticam a adivinhação, ou que interrogam os mortos para saber a verdade, pois o Senhor tem em abominação todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. Mas o fato é que a própria pastoral lá deu uma modificada nos textos de Moisés. Ajustou aos seus interesses, abreviou algumas palavras. É verdade que Moisés utilizou de alguns trechos, mas não da maneira como foi apresentado, como foi colocada, como nós aceitamos por todo esse tempo. Para que nós pudéssemos ter uma ideia melhor do que Moisés disse e aí começarmos a refletir sobre isso, é preciso então que analisemos o texto por completo. Quando alguém nos traz um pedaço do trecho, é preciso buscar o trecho como um todo? Não tem como entendermos a história, entendermos o significado, se buscamos apenas um pedaço. E aqui não é o resumo, é justamente a modificação que interessava para a igreja. E o texto original vai dizer o seguinte, e aí nós vamos trabalhar sobre ele. Não vos desviarei de vosso Deus para procurar mágicos. Não consultei os adivinhos, e recaia que vos contamineis, dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, tem uma diferença muito grande que Moisés trouxe da maneira como a pastoral apresentou. E ela continua, a lei de Moisés continua. Quando houverdes entrado
na terra que o Senhor, vosso Deus, vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado, em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todo esse povo, a vossa entrada por causa do crime que tem cometido. Então, se nós olhamos a maneira como é trazido na pastoral, e se nós olhamos a maneira como Moisés apresentou, já é maior. Traz detalhes a mais ali que a pastoral não trouxe. Sentidos colocados, indiciados, que fazia todo sentido aquele que tinha um interesse sobre essa modificação. Porque se nós olharmos, então, nesse particular, se a lei de Moisés deve ser seguida rigorosamente em alguns pontos em particular, ela deve ser seguida em todos os pontos que ela traz. Porque nós vamos nos basear nas leis mosaicas apenas nos pontos que nos interessam. Se a lei de Moisés seria considerada a lei pela igreja, deveria ser olhada por todos os pontos. É preciso ser coerente. Se eu aceito algumas coisas da lei de Moisés, eu tenho que aceitá-las como um todo. Mas a verdade é que quando nós olhamos as leis de Moisés, ela já não se ajusta mais à sociedade. E se ela não se ajusta mais à sociedade, por que é que apenas a proibição na evocação, a proibição nesse intercâmbio entre os dois planos é que está errado? Por que apenas essa proibição se mantém, enquanto todas as outras proibições das leis civis apresentadas por Moisés foi por água abaixo? Só ficou essa. Quais os motivos verdadeiros estariam por trás justamente da proibição? Quais os motivos que existiria ali para se proibir o intercâmbio? Quando nós analisamos, Moisés não queria que o seu povo rompesse com os costumes que trazia do Egito. Era justamente essa a intenção de Moisés. A evocação era muito usual, tinha muitas comunicações, mas de formas abusivas. Então Moisés precisava romper os costumes do passado. Então ele precisava trazer essa proibição para tentar romper com a escravidão. Esse foi os motivos pelo qual Moisés traz a proibição, por ele, não como sendo uma proibição divina, pois está nas leis civis. Então os israelitas não poderiam se misturar com os outros povos, justamente para não trazer influências. E aí Moisés, então, vem proibir tais práticas para evitar a aproximação entre os povos. Esse é o verdadeiro significado do porquê Moisés havia proibido. Não porque era algo proibido, porque era necessário esse rompimento. Para mostrar justamente o motivo dessa aversão, a igreja vem e coloca da maneira como ela acha interessante. E Moisés, para ganhar mais força, ela traz essa reprovação como se fosse reprovação divina, de Deus. Mas não é. Ela está lá nas leis civis de Moisés, e não nos 10 mandamentos, nos decálogo recebido lá no Monte Sinai. Se assim o fosse, estaria naqueles códigos. Por isso ele vai dizer, o Senhor tem abominação, como que ele coloca no final? O Senhor tem abominação em todas essas coisas, e ele destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. Senão teríamos que voltar a um Deus que castiga, a um Deus rígido, impiedoso, e nós já trabalhamos sobre esse tema e já sabemos que Deus não se apresenta assim. Quando olhamos na época de Moisés e as dificuldades que ele trazia e a grande missão que ele tinha com aquele povo, era justificado que ele proibisse as comunicações. Porque as comunicações ali não seguiam
não eram usadas para a caridade. Muito pelo contrário. As comunicações traziam o egoísmo, traziam totalmente voltado para os negócios. Então, as pessoas iam se consultar por egoísmo, para saber da vida, como seria o futuro deles, das famílias, como que os negócios iriam. E aí começou a surgir, então, charlatanismo, as superstições, começou a desvirtuar as comunicações. Foi por isso que Moisés vem e proíbe, para tentar trazer um futuro de uma forma mais correta, no entendimento melhor. Mas quando ele proíbe, as comunicações então vão se tornar um objeto de tráfico, de troca, como se fosse do submundo. Começou a fazer às escondidas, às avessas, porque se era proibido, eu vou continuar fazendo, mas agora não mais aos olhos dos outros, escondido. Trouxe então o tráfico das manifestações. Por vezes a gente olha que algumas proibições, ao invés de ajudar, piora. Muitas vezes nós olhamos hoje na nossa sociedade e algumas leis que estão aí, que são muitas vezes aprovadas, vêm para atrapalhar o progresso do que para ajudar. Mas naquela época não tinha espiritismo. Então as evocações trazidas aqui na lei mosaica vai se fazer referência justamente ao que eles chamavam de bruxaria. As práticas das magias. Muito distante do espiritismo. Muito distante das comunicações morais espíritas que nós acompanhamos hoje. Mas hoje o espiritismo vem mostrar qual é a finalidade exata das evocações. Lá atrás, Moisés tenta, então, proibir, porque estava seguindo por um caminho muito ruim. Mas o espiritismo traz como objetivo mostrar a finalidade correta das evocações. Exclusivamente moral, exclusivamente consoladora, religiosa, traz um outro sentido, um outro objetivo para as comunicações. Muito diferente. Muito diferente. Se nós olhamos pelas práticas do passado e as práticas atuais, no passado sacrificavam as crianças, espalhavam licores, venerando os deuses. E a doutrina espírita não traz nada disso. A doutrina espírita não interroga os astros, não interroga sem um objetivo os mortos, para conhecer o futuro que Deus escondeu por um motivo. Eles queriam saber as coisas, queriam saber mais do que Deus, inclusive. A doutrina espírita não. Vai colocar que nós só sabemos aquilo que realmente estamos preparados. Deus só nos mostra, só nos esclarece daquilo que estamos nós preparados. E a doutrina espírita, então, repudia todo esse tráfico da faculdade mediúnica. Dai de graça o que de graça recebestes. Como eu posso cobrar? Como eu posso adivinhar? Como eu posso trazer vantagem aos encarnados ou aos desencarnados? Que justiça Deus estaria praticando se assim fosse possível? Mas nós sabemos que a doutrina espírita não nos traz as manifestações pelas curiosidades da vida, mas sim justamente para acolher e consolar as almas sofredoras, nos instruir. Quantas instruções recebemos nós nas comunicações, nos intercâmbios espirituais. Então, mais uma vez, quando nós trazemos essa reflexão, precisa ficar muito claro que a única defesa da Igreja contra a proibição das comunicações é na lei de Moisés. E a lei de Moisés não proíbe as comunicações espirituais. A lei de Moisés falava sobre as magias. É muito diferente. O Espiritismo vem muito depois. E aí, se nós fôssemos analisar por esse lado e reviver com tanta insistência esses artigos de Moisés, nós poderíamos olhar um pouquinho para dentro da igreja. Se nós nos atentamos tanto
a essa proibição para afetar o espiritismo, deveria a igreja olhar por alguns pontos interessantes justamente para dentro dela, onde a lei de Moisés proibia, então, os líderes religiosos, os padres, bem dizendo, de possuir bens na terra. Não poderia ter nenhum bem na terra. E tudo que ele tivesse era do Senhor. O Senhor era responsável por toda a sua herança. E hoje a gente vê que não é bem assim que acontece. Nós sabemos de todas as riquezas que envolvem as religiões, a maioria delas, e nós sabemos que Moisés continuou usando a sua mediunidade. E é justamente através da mediunidade que ele recebia as instruções de Deus, recebia as instruções do além, e ele desejava, assim, que todos utilizassem esse intercâmbio, mas de forma saudável, de modo correto. Mas o povo da época, ainda endurecido, não compreendia que as comunicações serviam para outros propósitos, para trazer a nossa evolução, o nosso aprimoramento. E como nós dizemos, Moisés, então, ele nos apresenta duas leis distintas. Primeiro, as leis de Deus, as leis lá do Sinai, os 10 mandamentos, leis invariáveis, imutáveis, que não se mudam. E ele apresenta as leis civis, ou se preferirmos, como a maioria conhece, as leis disciplinares. Porque Moisés precisava disciplinar o povo. Não existia cadeias, não existia prisões. Como Moisés, então, iria disciplinar? Colocando medo, proibindo, decretando morte, pena de morte. Então, essas leis de Moisés, as disciplinares, assim como as nossas, elas vão sofrendo alterações de acordo com a evolução, de acordo com os costumes, com o caráter de cada povo. É preciso entender. Lá, mais uma vez, se nós fizéssemos a lei de Moisés reviver mais uma vez, será que ela se encaixaria nos modos atuais? Vejamos, né? Ele traz Kardec para a nossa análise, lá no Êxodo, no capítulo 21, Êxodo. Se um boi ferir com seu chifre um homem ou uma mulher, e eles morrerem, ou seja, se o homem atingiu com o chifre, e o homem ou a mulher morrer, o boi será apedrejado, e não se comerá sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. É assim que acontece hoje? Será que as leis da época de Moisés se aplicariam aos dias de hoje? Nós sabemos que não. Mas por que é que ele traz inocente o homem e condena o boi? Justamente para que o homem pudesse sentir a perda do seu patrimônio. Não é porque ele estava sendo bonzinho com o homem, pelo contrário. Ele estava prejudicando, penalizando, através da perda do animal, que era um patrimônio. Mas ele também não beneficia ninguém. Além de morrer apedrejado, não será consumido, ou seja, ninguém poderá ter vantagem nenhuma sobre ele. São os costumes da época. É o entendimento que se traz. A gente vê que a lei de Moisés ela foi muito extensa, a tudo previa. Mas se Moisés voltasse hoje para legislar, para trazer novas leis, trazer um novo código a alguma nação, com toda certeza não seria com as leis do passado, porque não se encaixa mais. A humanidade já se evoluiu, já progrediu. Porque se nós olhássemos, então, todas as leis como sendo divinas, como apresentada, e não limitássemos elas só aos decálogos, como ficaria? Mas nós vamos ver que as leis divinas são os 10 mandamentos. Mas se nós fôssemos comparar obrigatório todas as leis de Moisés, como nós ficaríamos? Mas para trazer a sua autoridade, Moisés precisou muito fortemente trazer as suas leis. Falar que elas não vinham dele, do pensamento dele, mas que vinha sempre
da divindade, para que pudesse ganhar força, porque ele tinha dificuldade em conseguir controlar o seu povo. Paremos um pouquinho para analisar o povo lá de trás, o quão primitivo eram, os costumes que traziam, que estavam acostumados, as crenças. Era o povo que já vivia no monoteísmo, acreditava num Deus único, mas trazia todas as crenças do politeísmo, das várias divindades, dos vários deuses. Então Moisés, muitas vezes, trouxe as leis, disse que era de Deus, da divindade, para que pudesse ganhar força e ele conseguisse controlar um pouco mais o seu povo. Quando nós olhamos no 5º mandamento, não matarás, não causará nenhum dano ao corpo, à alma, a nós e ao próximo, né? O não matarás, tão conhecido. Onde fica a pena de morte de Moisés? Onde fica o olho por olho, dente por dente? Nós vamos observar que tem uma contradição. A lei divina fala não matar. Moisés, por vezes, fala matar. Então fica claro, quando buscamos a nossa base lá atrás, na era mosaica, com Moisés, que a intenção era justamente o controle, ter o controle do seu povo. E aí vem Jesus, então. Jesus encarna na terra, vem nos ensinar. E a primeira coisa que ele nos fala, não vim destruir as leis. Ele não destrói as leis de Moisés, muito pelo contrário. Mas engraçado é que quando nós olhamos se ele não destruiu, é porque ele adaptou, adequou, ajustou ao tempo. Porque hoje a lei, o código cristão, é justamente os ensinamentos do Cristo. Mas se ele não veio destruir as leis, e realmente não veio, em todas as passagens, Jesus trazia o quê? Vós sabeis o que foi dito. Como quem quer dizer, os profetas antigos já disseram, nós sabemos o que os profetas disseram. Na passagem que ele vai dizer, vós sabeis o que foi dito aos antigos, dente por dente, olho por olho. Porém, eu vos digo, fazei o bem ao que vos querem mal, bendizei ao que vos amaldiçoam, perdoai ao que vos perseguem. Então veja, ele vem trazer uma nova ótica, ele vem ajustar a nossa visão, o nosso sentido. Então não fazia mais sentido nós olharmos para o passado, o olho por olho, dente por dente. Ele vem falar o quê? Ao invés de aplicar o mal contra o mal, aplica o bem. Faça o bem, seja bom, perdoe. Porque nós não tínhamos entendido. O povo, a humanidade na época de Jesus, Jesus falava a espíritos já um pouco mais depurados, um pouco mais adiantados. Já não éramos mais como na época de Moisés. Então Jesus vem e faz a adequação da lição de Moisés, porque nós já estávamos capacitados a compreender. Veja que a cada estágio, a cada ciclo, a cada momento, e para nós espíritas, a cada reencarnação, a cada encarnação que nós temos como presente divino, temos a oportunidade de entender uma ótica diferente do que entendíamos no passado. Mas Jesus, em momento algum, contraria as leis, os 10 mandamentos, as leis recebidas por Moisés no Monte Sinai. Muito pelo contrário, ele não fez apenas referência, ele desenvolveu todo o seu ensinamento em torno dessas leis, porque eram as leis que importavam, eram as leis divinas.
e nada falou sobre comunicações espirituais. Se isso fosse importante, se a sua proibição fosse necessária, o Cristo teria dito isso. E não por vezes no Evangelho estaremos nós presenciando o Cristo em intercâmbio espiritual. Porque ali ele trazia a maneira correta de fazer, elevando-nos a Deus, nos colocando capacitados pela moral. E não mais pelas adivinhações. Então, quando nós olhamos nisso, é preciso ver em qual lei ou em qual base a Igreja Católica deseja se apoiar. Porque se de fato ela defender a proibição das comunicações espirituais, a pergunta que fica é se ela é uma religião mais judia ou mais cristã. Quais são as bases da Igreja? Fica muito difícil imaginar que não tinha interesse nenhum por trás, quando colocamos em risco, inclusive, a base religiosa por proibir alguma coisa. Porque quando nós olhamos pela história, a própria religião judia foi a que menos condenou o espiritismo, que menos falou sobre o espiritismo, que teria suas bases findadas em Moisés e que não trouxe nenhuma referência a fim de condenar as comunicações. E por que religiões que trazem sua base cristã vão buscar lá em Moisés trechos distorcidos para proibir as comunicações? E aí nos fica um questionamento. Se Moisés proibiu, é porque de fato acontecia. É porque de fato tinha as comunicações. E se acontecia nos tempos passados, ainda assim acontece. Acontecia lá atrás, hoje também acontece. E se era através de espíritos mortos, não são do demônio, como é colocado pela própria igreja. Porque Moisés também não falou de demônio. A igreja é que traz essa ideia e difunde essa questão dos demônios. Moisés não fala nada sobre isso. Então, é claro que nós não podemos nos apoiar à lei de Moisés, porque ela não rege o cristianismo. Nós acreditamos nos ensinamentos do Cristo, cristão, que veio pós a partida do Cristo, e por isso é cristão, porque os ensinamentos obtidos pelo Cristo, depois do Cristo, não antes. A nossa base é cristã. A base das igrejas é cristã. E a doutrina espírita, na sua codificação, muito tempo depois da implantação do cristianismo, traz a sua base cristã e não nas leis de Moisés. Imaginemos hoje, então, se tem condição de olharmos atrás do cristianismo, não conseguimos nem interpretar os significados que Jesus nos trouxe, quem dirá buscar proibições na época de Moisés. E nós sabemos a questão espiritual como era. Porque Moisés vai trazer realmente essa proibição, mas por parte da prática da magia, não é? E os espíritas não. Os espíritas não vão evocar os mortos para obter revelações nenhuma. Apenas conselhos. Conselhos voltados à moral e não à prática diária. Porque encontramos muitos desinformados que imaginam que a doutrina espírita vai revelar alguma coisa sobre interesses pessoais. Mas não. Vai revelar sobre a necessidade de transformação moral, do nosso caminho evolutivo como um espírito, como espíritos necessitados. Esse é o verdadeiro objetivo das comunicações. Mas nós vamos encontrar muitos críticos mal intencionados descrevendo as reuniões espíritas
como sendo assembleias de feitiços, como os médios sendo adivinhos. E aí, como nós não buscamos estudar e refletir, nós tomamos como verdade. E é por isso que muitas vezes a gente fala, sou espírita, e a pessoa fala, Deus me livre. Mas parou para refletir? Parou para estudar? Ou traz como referência aquilo que vem das crenças passadas? Que vem passando de geração por geração? Porque muita gente conhece perfeitamente o caráter moral e sério do Espiritismo. Daí tantos livros e tantas obras que podemos nós mergulhar e trazer luz, trazer entendimento e claridade para a nossa vida, para mostrar o que realmente a doutrina espírita veio fazer. E aí nós encontramos outra crítica, dizendo que é falta de respeito evocar os mortos, chamar os mortos, conversar com os mortos. Por que seria uma falta de respeito? Né? Os que acreditam que só o demônio pode se manifestar, não pode estar preocupado com isso. E os que não acreditam na vida após morte, para eles realmente não existe. Então, como assim desrespeitar os mortos? Não é? Preocupado com o demônio? Ou preocupado com aquilo que imagina não existir? Mas nós sabemos que quando as evocações, os chamados, as comunicações são feitas dentro dos preceitos espíritas, não há desrespeito. Como já foi falado, e mais uma vez eu falo, as evocações não são por curiosidades pessoais, são por afeições, por simpatia, um desejo sincero de se instruir, de demonstrar carinho. Então não há desrespeito. Mostra mais uma vez a falta de conhecimento naquilo que fala e que nós trazemos como verdade por não questionar. Muitas vezes não sabemos nem o que responder. E não que nós devamos responder a qualquer pergunta, mas para tranquilizar os nossos corações. Quando nós chamamos, evocamos, em nome de Deus, algum espírito, eles vêm livremente. Eles não vêm pressionados a vir. Muitas vezes eles vêm mesmo sem ser chamado. Como Paulo dizia, uma nuvem de testemunhas, ou seja, estamos nós ao redor dessas nuvens. Ao nosso redor existem espíritos. Para aqueles espíritas que imaginam que os espíritos só vêm se comunicar e que não ficam aqui, venham falar que sim, estamos nós envolvidos por uma nuvem de testemunhas, por espíritos ao nosso redor. Espíritos esses que nas comunicações se queixam constantemente pelo esquecimento que aqueles que ficaram muitas vezes praticam, deixando de lembrar, de mandar boas vibrações, bons pensamentos, porque eles são livres. Quando tem permissão, eles vêm. Se lhe convém, eles vêm. Se chamados, dentro da permissão, eles virão. Qual é o objetivo? Por qual princípio serão chamados? Se for pelos princípios morais, com toda certeza, todos os espíritos virão. E aí nós poderíamos alegar uma outra coisa. A igreja vai trazer que as almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designou. Ou seja, após a morte, as almas permanecem na morada que Deus determinou. De lá não sai. Ou céu ou inferno. Se nós imaginarmos do inferno, então eles não podem sair de lá. Mas como que os demônios, então, têm total liberdade, como eles apresentaram? E aqueles que estão no paraíso, que estão nos céus, né? Eles estão inteiramente na beatitude, não se importam com os outros, não vão sair de lá.
Mas se eles não se importam com o sofrimento do outro, talvez eles tragam dentro deles o egoísmo. Então eles não deveriam receber o prêmio para estar nos céus, porque não são perfeitos. E se nós olharmos no purgatório, são almas que buscam se salvar, estão aguardando a salvação. Então essas almas, nós nem precisaríamos nos preocupar, porque elas não viriam até nós, porque elas ainda não se salvaram, estão dependendo de outro. Mas aqui nós apresentamos uma outra questão, um outro entendimento que mostra os interesses embutidos dentro de cada momento apresentado. Se as almas estão nos céus, na beatitude, e não podem socorrer aqueles que precisam, por que a igreja pede para se fazer a invocação para a assistência dos santos? Os santos, então, podem vir ajudar? Mas que contradição é essa? Por que dizer aos fiéis, então, invocarem os santos a ajudar nas doenças, nas aflições, nos momentos difíceis? Quer dizer que os santos podem, mas os santos, então, não foram para o céu, não foram para o inferno, não foram para o purgatório? Onde ficam esses santos que podem sair da casa de Deus, designados? Né? Porque, segundo a igreja, os santos vêm mostrar e fazer milagres aos homens. Mais uma vez, eles deixaram os céus a fim de estarem juntos daqueles que necessitam na terra, porque aqueles que recebem milagres são aqueles que precisam, que trazem aflição no coração. Se os santos que estão em camadas superiores, em céus acima, como é colocado pela igreja, por que que os espíritos abaixo, que estão em outros patamares, não poderiam vir e auxiliar? Ficou uma contradição. Porque quando nós olhamos pelos incrédulos, é aceitável eles negarem as manifestações das almas, porque eles não acreditam em nada depois da morte. Mas estranho é ver aqueles que acreditam na pré-existência, acreditam na existência da alma pós-morte, que seriam destinadas ao céu ou ao inferno, e proibir as manifestações. Aqueles que defendem que existem santos que podem fazer o milagre, que podem fazer o intercâmbio, negar as comunicações. Como seria possível? Será que não existiria aí o interesse realmente? Porque a igreja deveria trazer esses fenômenos de comunicação com muita alegria, mostrar presente, poderia provar aos fiéis, muito mais do que ninguém, a existência dos espíritos, dos fenômenos, mas não faz. Mas poderia trazer como sendo uma bênção divina, como sendo um presente de Deus, mas preferem trazer como proibição. E a gente vê, muitas vezes, quando não conseguem ocultar, quando os espíritos, as manifestações aparecem, eles vão lá e tentam proibir. Proibir numa lei passada, numa aplicação que não existe. E quanto mais eles proíbem, mais eles demonstram que o Espiritismo traz as suas bases, traz a sua razão correta. Quanto mais eles tentam proibir, esconder, mais eles trazem a prova do Espírito. Porque se existe proibição, é porque existem as manifestações. Se existem as manifestações, é porque existe espíritos. E se Deus coordena aquilo que é certo e que é errado, se essa prática existe, é porque Deus as permite. E aqui nos fica
pelo grande empenho que se faz, pelo grande esforço que se faz nessa proibição, como nós falamos, realmente existe um grande interesse no controle dessas comunicações. Porque como ficaria qualquer um fazer o intercâmbio, talvez qualquer um preparado, com um plano superior? Eu não preciso mais de uma representação dentro da igreja para conseguir se comunicar com o plano superior? Surge aí, então, o medo de perder o controle da massa. Se eu não consigo mais impor o medo, se eu não consigo falar que aquilo ali é ruim, eu começo a perder o controle. E aí já pensou se os espíritos superiores começam a trazer luz a esses fiéis, começam a mostrar uma nova visão, um novo sentido, um novo envolvimento, um novo olhar pelas coisas? Já pensou que se através das observações espirituais esses fiéis pudessem entender verdadeiramente o que é felicidade, o que é infelicidade, como funciona o mecanismo de justiça divina? Se esses fiéis pudessem compreender quantos mundos existem, como funciona o sistema dos mundos, das galáxias, do universo, se os fiéis realmente compreendessem a maneira como se entra no reino dos céus, é uma mudança muito grande. Seria perder totalmente o seu controle. É por isso que o Espiritismo vem trazer essa luz. O Espiritismo vem tirar esse medo. O medo dentro do Espiritismo não controla nada. Muito pelo contrário. É preciso perder o medo para se descobrir as verdades. É isso que o Espiritismo nos traz. Ele vem trazer que a verdade sobressai sobre os demônios, ou seja, a luz sempre sobressai sobre as trevas. É esse o entendimento. Mas o medo imposto pelas religiões são como os adultos querendo fazer com as crianças: olha, não vai em tal lugar porque ali tem lobisomem. Assim somos nós. A religião vai dizer aos homens: não chama os espíritos, porque os espíritos são dos demônios, trazendo medo. E assim como crianças, muitas vezes fileiras de fiéis aceitam sem questionar. E quando nós olhamos para dentro da evolução da humanidade, quanta evolução, quanto conhecimento e ensinamento nós não recebemos das comunicações superiores. Então, abrir mão dessas comunicações, abrir mão desse intercâmbio, é abrir mão da melhor forma, da melhor ferramenta para o entendimento da vida futura. É através desses diálogos que nós vamos entendendo melhor como funciona a vida futura, quais são as ferramentas que precisamos praticar para avançar. Quantas chances perdemos de ajudar espíritos sofredores? Quantas vezes as próprias comunicações colocaram espíritos mal intencionados no caminho do bem? É a doutrina espírita mostrando verdadeiramente o seu significado. E quando nós vamos buscar um depoimento, num relato de um espírito, lá em Bordeaux, em 1861, o que ele vai nos dizer é o seguinte: cada espírito sofredor e queixoso vos contará a causa de suas quedas, o arrastamento a que sucumbiu. Ele vos fará de suas esperanças, seus combates, seus terrores. Ele vos contará seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Ele vos mostrará Deus. Então veja, quando um espírito vem trazer uma comunicação, trazer uma mensagem e nos falar as dificuldades, o que o fez sucumbir, o que o fez tropeçar,
Ele está nos mostrando o caminho que nós devemos seguir para chegar até Deus. Por vezes eu achava no passado que as comunicações espirituais se faziam necessárias para que nós encarnados pudéssemos ajudar e auxiliar esses espíritos sofredores do outro lado. Mas, com o passar do tempo, dentro das reuniões mediúnicas, nós vamos analisando que não. Que a função da reunião mediúnica é justamente nos melhorar. É olhar o sofrimento do outro, olhar a história do outro, aonde o outro errou, aonde o outro tropeçou, trazer para a nossa vida e falar, se ele está nessa condição, sofrendo, é porque ele errou nesses processos. É um espelho, é um ensinar. Então, essas comunicações nos servem de alerta e, ao mesmo tempo, de alento aos nossos corações. Porque nós vamos aprendendo a maneira de prosseguir, a maneira de ser, de nos portar. E ele continua, escutando-o, ficareis tomados de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. Seguindo em suas queixas, vereis Deus não o perder de vista, aguardando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços tão logo ele tente avançar. Vereis os progressos do culpado, para os quais tereis a felicidade e a glória de ter contribuído. Vós os acompanhareis com solicitude, como cirurgião acompanha o progresso do ferimento que ele trata diariamente. Então, através desses ensinamentos, nós vamos vendo como Deus se posiciona até nós. Ao invés de aguardar para nos julgar, estendendo os seus braços a fim que possamos receber a lição da melhor forma possível. E quando nós recorremos ao Livro dos Espíritos, lá na questão 935, Kardec questiona os espíritos sobre essa evocação, sobre essa proibição. Kardec vai questionar dessa maneira: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com os espíritos? E aí, como resposta, o espírito da codificação vai dizer: não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. Então, da maneira certa, não tem nenhum problema. Trazendo sempre o aprendizado, a instrução, o lado moral. A prova que assim é, tendes no fato que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer o vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes dele e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então ele vai trazer como os espíritos ficam felizes quando são chamados a ajudar. E não há nada de errado. Teria de errado se as comunicações forem feitas de formas levianas. Mas aqui não é o caso. Então essas comunicações nos trazem o consolo, o consolo. E a grande reflexão que nos fica, que benefício essas comunicações poderiam trazer aos encarnados e aos desencarnados? Quando nós olhamos esse intercâmbio, é uma via dupla. Os dois lados se beneficiam. Quais os benefícios desse intercâmbio? É justamente a oportunidade de praticarmos a caridade um com os outros, a verdadeira caridade. Apenas isso. Porque todos os problemas seriam solucionados por Deus. Deus teria capacidade, mas nos coloca mais uma vez diante dos irmãos, a fim de que um possa ajudar e auxiliar os outros. Aquele que está um pouco acima ajudando aquele que está abaixo, e vice-versa. E aí nós vamos ver, chegando ao final, várias religiões falando da impossibilidade de acontecer as comunicações entre os planos, né? Entre o plano físico e o plano
várias religiões trazendo a impossibilidade de existir essa comunicação. E quando houver a comunicação, dizendo que o espírito comunicante é um demônio, que é do mal, e proibindo como se fosse impossível. Mas engraçado é que nenhuma religião faz a esse momento, as comunicações espirituais, lembrança ao ocorrido lá no Monte Tabor, no momento das transfigurações, onde aparece Jesus e do seu lado os antigos profetas mortos, Moisés e Elias, praticando o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano terrestre. Espíritos do passado, já mortos, que voltam para dar a comunicação. Seria então Jesus, Moisés e Elias representações do demônio? Somente por esse ato, somente por essa amostragem do Cristo, já fica claro que o intercâmbio se faz necessário. E é justamente através desse intercâmbio que ele vem fazer a união, trazer a aliança à humanidade entre o homem e Deus. Então, os mortos sempre foram e sempre serão aqueles que nos guiarão ao bom caminho. Não nos iludamos. Se nós caminhamos por um caminho correto, é porque estamos sendo nós amparados, instruídos. Se um dia tivermos nós fome por esperança, não temamos, porque nós teremos essa esperança no porvir. Roguemos nós inspiração, roguemos nós assistência aos corações amados que já nos precederam, que já desencarnaram, que se encontram no plano espiritual, que são justamente essas vozes, vozes do passado, que farão chegar até nós a pureza de coração. Então, são esses espíritos, muitas vezes superiores ou muitas vezes queridos, que nos precederam no passado, que nos trazem o conforto, nos trazem o consolo, o bom ânimo, a boa vontade, o bom caminho. Chegamos ao final desse capítulo 11. E na semana que vem nós vamos trazer já a segunda parte do livro. O livro que é dividido em duas partes. A primeira parte que traz toda a questão teórica e a segunda parte que vem trazer as experiências, as práticas, né, as histórias contadas pelos espíritos e mostrando as informações. Então, o primeiro capítulo da semana seguinte, da próxima semana, chama A Passagem. Vai trabalhar o momento da passagem entre o plano terrestre, entre o encarne e o desencarne, entre o plano terrestre e o espiritual. Agradeço demais a participação de todos vocês. Como eu sempre falo, eu evito falar nomes porque eu não consigo ver o nome de todos. Nós estamos em várias plataformas, eu vejo apenas uma aqui. Mas agradeço muito a companhia de vocês, o carinho, o interesse pelas obras de Kardec, porque é preciso estudar Kardec, é preciso trazer o nosso olhar, trazer à luz. A doutrina precisa ter suas bases em Kardec, porque Kardec vai mostrar os preceitos do Cristo, os ensinamentos do Cristo verdadeiro, as óticas espíritas, e nos fazer melhor, entendimento melhor, a fim de que possamos deixar para lá as crenças, possamos compreender a verdade. Um grande beijo no coração de cada um. Que tenhamos uma semana repleta de alegria, de paz, de esperança e que nos encontremos aqui na semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.